Oi, eu sou o Daniel e esse é o Marketing Measurement Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte, de dados e inteligência artificial aplicados ao marketing. Hoje eu falei com a Ana Paula Passarelli. A Passa é uma das pessoas mais incríveis do nosso mercado, uma especialista no mercado, na Creator Economy, no mercado de influência. Ela é diretora executiva da Brunch, que vocês vão saber um pouco mais, mas é uma das principais agências nesse mercado e também tem uma experiência acadêmica, ela é mestra em comunicação e semiótica. No papo de hoje, a gente falou muito sobre qual que é o papel do influenciador, qual que é o papel do creator numa estratégia de mídia, numa estratégia de marca e como as marcas podem evoluir essa estratégia para encontrar ROIs, retorno sobre investimento, muito melhores, né? Ficou muito claro para mim que é um mercado que ainda está no começo e que vai evoluir muito, muito, muito no futuro. Fica aí com o episódio. Passa, obrigado por ter topado falar com a gente, é uma honra bater um papo com você. Vamos começar, queria que você contasse um pouco a história da Brunch, a Vamos sua lá. história também, pra gente, enfim, aí depois a gente vai falando de influência, mensuração, pra onde Tem vai. 41 anos, então, assim, já tiveram transições de carreira aqui, Uhum, então tem muita coisa para contar. Então, eu vou tentar consolidar isso dentro do universo de influência, porque esse tem sido a minha história ao longo dos últimos anos. Bom, gente, a Brunch, que é a agência que eu lidero, tem 7 anos. uhum. Ela tem a mesma idade da minha filha, a Emma. Eu abri a minha agência quando eu estava grávida de 39 Meu semanas. Deus. Bem assim, não tem nada para fazer, né? Por que não abrir uma agência? Mas você sabe que a ideia de abrir uma agência, como a gente se denomina, creator first, ou seja, lá o criador é cliente também, Uhum, vem muito de uma dinâmica de trabalho e de entendimento que eu tive ao longo desses últimos 16 anos, dentro da publicidade, dentro do ambiente de comunicação, de que o criador não tinha um espaço onde ele pudesse ter um parceiro de negócio. Ele tinha muitos lugares onde ele podia ser casting, uhum, produto de prateleira. Mas ele não tinha um lugar onde ele pudesse ter alguém com quem contar para fazer pensar o planejamento do negócio. Quais são as estratégias de posicionamento? Para onde ele vai levar o negócio dele no futuro? Como que ele cria o próprio futuro? E assim nasceu a Brands, uma agência que não tem casting, ela tem clientes. uhum, E os criadores são os nossos clientes. Essa premissa, Dani, foi o que moveu a gente ao longo desses últimos 7 anos. E muito do que a gente viu desses mais de 100 criadores que passaram pela Brunch ao longo desse tempo foi de o entendimento sólido de que a profissão criador de conteúdo ou comunicador digital, a gente ainda carece de boas definições para isso, influenciador, né? uhum, A premissa base aqui é que a gente está falando sim de uma evolução vertiginosa da profissionalização dessa disciplina uhum, em que a gente, se eu olho para 16 anos atrás, quando a gente olhava para as blogueiras, né, e depois para os YouTubers, e depois, né, foi se dando esse novo desenho de trabalho, o que a gente tem hoje é um cenário muito mais profissionalizado. Ao mesmo tempo, também é um cenário muito amplo. uhum. A gente está falando de estatística, mas tem várias pesquisas que mostram dados como de 3 a 20 milhões de influenciadores no Brasil. Então, a gente não tem dado sólido mesmo para a gente se calçar, para conseguir falar do tamanho. O que a gente pode mesmo é pensar que hoje o brasileiro ele é influenciado pelo ambiente digital. Uhum. E esse ambiente digital é o que a gente tem tentado entender hoje, ajudar as marcas Uhum. e os criadores a fazer com que ele seja sustentável para todo mundo, do ponto de vista de métrica e de investimento. Uhum. Porque no final do dia, a conta tem que ser paga para todo mundo para que isso seja um mercado saudável. Então, é isso que eu tenho feito ao longo dos últimos 7 anos, essa minha terceira transição de carreira. Eu já fui atendente de McDonald's, eu já fui estilista, eu já fui manicure. Meu Caramba. amor, se eu contar toda a história aqui, a gente não vai ter tempo. Mas esse ambiente digital, ele me motiva muito, Uhum. porque a Creator Economy, como vem se colocando nos últimos anos, é talvez um grande marco que a gente vai ter no ambiente digital. E é muito animador fazer parte disso. Super. Eu acho tão interessante porque eu falo assim, uma das coisas que eu gosto de pensar. Todo mundo fala que tá tudo mudando o tempo todo na propaganda, na mídia, no marketing. Eu sou um pouco avesso a essa visão. Eu falo assim, na verdade, poucas coisas mudam. Esse setor é extremamente marcado pelas permanências e pelas coisas que não mudam. E eu falo, e nos últimos 10 anos, para mim, tem 2 a 3 coisas novas. E uma é mídia de performance, programática, outra é creator,
E é realmente algo novo nos seus early days. Eu falo, todo o resto são derivações de coisas que É verdade. existiam. Creator e programática, falar, porque a gente, sei lá, às vezes você vê essas cartografias de todas as ferramentas e coisas que você precisava aprender Nossa, hoje, que as pessoas dão uma crise de ansiedade. Eu falo, sim, cara, se você está tentando se atualizar, entende Creator Economy, entende mídia programática, isso que é você entendeu verdade. meio que as duas grandes mudanças. E aí eu queria entender muito quando você fala da Brunch. E assim, vou aproveitar esse momento que você realmente, para mim, é uma das pessoas que mais entende desse mercado a fundo, então eu vou aproveitar esse podcast para aprender Vamos lá. também. É, quando você fala que o creator era casting, né? E o papel da Brunch é transformar ele, é ser um parceiro, oferecer para ele um parceiro de negócio. Aí. É. Qual que é o impacto disso pro trabalho dele, pro que ele entrega para as marcas, né? Uma vez que ele se posiciona como um negócio e não só mais um ativo, Uhum. um asset, né? Qual que é o impacto disso no trabalho que ele entrega? Para mim, o mais importante está na longevidade do negócio. Uhum, Pensa o seguinte, quando a gente está falando de um criador de conteúdo, isso é estudo empírico, tá, gente? A gente não tem estudo sobre isso, mas do ponto de vista de trabalho, do que a gente vê no dia a dia nesses 7 anos, é que existem curvas de ascensão e uhum, declínio dos criadores. Especialmente para aqueles que se comportam como pessoas famosas, vou chamar assim. Que é uma curva de fiquei famoso, permaneci no topo, declínio e não consegue voltar. uhum, Esse declínio, ele sempre acontece, né? Não é a Creator Economy que inventou isso. Né? Esse declínio que vem pós um pico, mas o que a gente percebeu é que ter um parceiro de negócio, uma operação, um outsourcing mesmo, aquele bastidor mais organizado e profissionalizado, a gente consegue ter uma longevidade no negócio do criador muito maior. Então, assim, se a gente tem uma média ali de um criador que permanece criando conteúdo até ele ou desistir, ou mudar de emprego, ou fazer outra coisa, dura ali por volta de 5 anos, um criador que consegue olhar para esse bastidor e desenvolver esse bastidor, ele vai ter um negócio longevo. A gente perfeito. está falando de passar desses 5, 10, 15, 20 anos, né? Uhum. E eu sou uma marca e tô querendo contratar um creator. Não, assim, claro, a maioria das marcas já fazem, já tem alguma medida, Sim. alguma estratégia de creator, mas assim, indo para um pouco esse lugar das definições e dos Uhum. conceitos, né? O que que eu espero desse investimento para mim? Eu tenho que esperar mais venda? Eu tenho que esperar construção de marca? Eu tenho que esperar as duas coisas? Tem, óbvio, tem muita mais evidência hoje em dia disso, mas eu queria saber um pouco da sua ótica. Eu, enquanto marca, como que eu leio como que eu tomo essa decisão, sabe? Talvez aí esteja a maior dor do mercado. Eu trabalho com isso há 16 anos e há 16 anos é a mesma dor, Uhum, que é como usar adequadamente o influenciador dentro da minha campanha, dentro da minha empresa, do que eu estou fazendo. E aí, Dani, você consegue ter todo tipo de resultado que você quiser. Depende de onde ele vai estar. E aí eu tenho que dar um passo atrás, a gente definir influência não associada só a uma pessoa uhum, ou a um movimento dentro de um ambiente digital, mas de uma influência que vai acontecer dentro dessa empresa. Então pensa, por exemplo, se você é uma empresa que precisa melhorar o seu engajamento e cultura corporativa, uhum, você vai trazer um tipo de influência para dentro da sua empresa, seja num treinamento, seja para ajudar suas lideranças a serem pessoas que são mais engajadas e engajadoras. Então, você tem um papel que essa pessoa vai conseguir exercer ali dentro. Segunda coisa, você quer fazer uma campanha de Black Friday, vamos falar que está chegando aqui, né? Quando você vai fazer uma campanha de performance, de venda, uhum, você tem que buscar, sim, e o influenciador vai te ajudar. A questão é, o influenciador que você está buscando precisa ter atributos de conteúdo e performance associada à venda. Senão, você vai colocar dinheiro numa ação que não vai dar certo. E vai culpar o influenciador ou a agência que trouxe esse nome para você. Por isso, o cuidado na curadoria é tão importante. Porque se você não olha esses números, esse precedente, entender como que esse influenciador construiu a audiência dele, essa comunidade que está com ele, possivelmente você pode tomar uma decisão errada. uhum, E aí isso tem assustado muitas marcas, tá? Que colocam dinheiro no influenciador errado. uhum, E não é que ele é o errado, numa situação equivocada. uhum, Aquele não era o melhor influenciador para aquela ação. uhum,
e aí acaba dissipando, entendendo que assim, não, marketing de influência não funciona. Bom, é só olhar para o mercado, tá todo mundo Claro. entendendo que essa é a grande disciplina do momento. Mas por quê? Você tem que entender os ponteiros e as réguas que você coloca. Porque senão você vai, de fato, colocar uma campanha de pé, uma ação, não importa, com o KPI errado, não tem como você corrigir isso no meio do caminho. Uhum. Simplesmente porque a escolha daquilo que influencia Uhum. não está adequada com a mensagem que você precisa passar. Então, de maneira bastante prática, é escolher direito, Uhum. porque o trabalho de mensuração é muito mais eficiente se você escolhe bem. Uhum. E escolher bem dá trabalho, gente. Você pode usar a plataforma, você pode usar marketplace, você pode usar o que for, mas precisa do olhar humano, de quem vai entender o pulso do contexto que aquele influenciador consegue gerar na sua campanha. Dá trabalho. Só que o que a gente tem hoje no dia a dia dentro das agências, Dani, é uma seleção de nomes que precisa acontecer de um dia para o outro. Uhum. E nessa correria que a gente tem vivido, a gente percebe que tem passado planos, estratégias, campanhas inteiras que no final a gente percebe que não vai dar resultado porque falhou lá no começo, Uhum. onde tinha que ter tido mais tempo. Não, a gente avaliou algumas centenas de campanhas de influ, mensuração. Uma coisa que é muito interessante é, nossa, tem umas épocas que começa a repetir os mesmos nomes. Toda marca, desde uma É marca verdade. assim, super É jovem, verdade. descolada, a uma marca. Posso dizer por que que isso acontece? Ah, Eu vou explicar, gente, porque se vocês não sabem, eu estou agora, neste momento, tirando todas as cortinas. Lembra que eu falei que demora para fazer isso, né? uhum, Só que a pessoa lá de curadoria da agência tá com tempo para fazer isso? Não, ela tá com a corda no pescoço, tentando lidar com tudo, porque ela precisa entregar essa campanha no dia seguinte. O que que ela faz? Ela vai lá no grupo no WhatsApp de agentes e agências uhum, e fala: gente, alguém tem um influenciador desse segmento A, B e C para me indicar? Esse grupo é formado das mesmas pessoas de sempre, das uhum, mesmas regiões de sempre. Quem faz isso vai se identificar com o que eu estou falando, porque isso acontece diariamente. E você não sai desse lugar. Por quê? Isso acontece com funcionário também. Quando uma empresa vai contratar funcionário, dependendo de onde ela já trabalhou, ela pula algumas etapas da seleção. uhum, Por quê? Bom, se ela já passou pelo due diligence de uma meta, possivelmente eu não vou ter problema aqui. Então, você acaba permanecendo nesse ciclo, Dani, porque é seguro, confortável e preguiçoso. uhum, uhum, total. Eu falo isso assim, um dos grandes problemas para mim da indústria do marketing é que conforme ela foi ficando mais quantitativa, e é legal ficar mais quantitativo, eu gosto e tal, mas ela foi ficando avessa à tomada de risco, com Muito, base na muito. ilusão de que o dado vai deixar tudo previsível, Aham. de que marketing é uma grande máquina, e na verdade o que eu acho que o bom uso de dados e evidências vai sempre te mostrar, na verdade, que você tem que. Sim, O bom uso do dado é te ensinar a tomar risco isso aí. e não tirar todo o risco. Então, Exatamente. o pior, eu falo assim, putz, os piores CMOs que eu trabalho são aqueles que acham que o dado vai dizer exatamente o que ele tem que fazer e Não tal. E vai. aí geralmente vai onde? Na escolha mais segura, Uhum. que é a que dá menos resultado. Enquanto que o bom uso do dado, ele vai te falar, olha, tem essa escolha, se você toma risco, a probabilidade é bem maior de você ter um É. resultado, dá mais trabalho, mas é um risco, né? Mas interessante. Eu gosto desse ponto de segurança e vou além. Eu acho que quando a gente tem uma visão muito setorizada do dado, Uhum, a gente toma decisões seguras, e eu vou chamar essa segurança de preguiça também. Por quê? Porque você não quer se arriscar. E a gente sabe que hoje a posição de um CMO, ele não fica mais do que 3 anos nessa posição, ele já pinga de empresa novamente. Então, assim, ele não quer arriscar a própria pele, porque ele sabe para onde ele quer ir, ele quer, o que ele quer construir para a carreira. Então, ele acaba conduzindo suas equipes a fazer o mesmo, uhum, né? E formando as lideranças futuras para agirem da mesma forma, sempre olhando assim, olha para esse dado aqui. Se esse dado está dizendo que sim, você pode ir. Se ele está dizendo que isso. não, você não vai. E a beleza que tem em você cruzar informações de muitas áreas e perceber que não é só o PNL e o resultado de venda que vão trazer, de fato, o ponteiro de mudança do negócio, quando a gente está falando de futuro, Uhum. porque o PNL e resultado financeiro dá o ponto do agora, né, Dani? E a gente está muito preso no agora.
E estar preso no que está acontecendo neste momento está fazendo com que a gente, enquanto profissionais de marketing, a gente não olhe para o futuro e não entenda assim, tá, mas para onde a gente está indo? Se a gente só está vivendo para pagar o jantar. Claro, e uma companhia de capital aberto, né? Ela tem um ciclo de 3 meses. E nada que demora mais que 3 meses é muito engraçado, porque a gente mede o ROI de tudo, né? E, e eu falo, medir o ROI não é falar o que você tem que fazer, é falar o preço. Porque o que você tem que fazer depende da sua visão de futuro, de marca. Vou dar até um exemplo que já aconteceu muitas vezes. Tem uma marca querendo se reposicionar, às vezes com um público mais diverso ou alguma coisa. Não necessariamente o ROI de curtíssimo prazo, de trabalhar essa audiência mais diversa, é melhor, porque você vai estar falando com um público novo e Exato. tal. Mas eu falo, na verdade, você tem que falar para onde você quer ir, em cima de onde o mundo, e eu só vou dar o preço. É óbvio que vai ser caro chegar lá, mas o retorno tem que estar na estratégia, né? E o pessoal fica só no ROI do curto É prazo, tudo. verdade. Eu acho que o que aconteceu com o Nike, esse caso com certeza já passou nesse podcast aqui. Uhum. O que aconteceu com o Nike, acho que para mim é o grande exemplo do quanto apostar só no agora É. vai gerar uma deteriorização de marca que a gente percebe só no futuro. Eles sentiram isso, perceberam o quanto investir só no agora e na percepção de produto não ia construir a marca valiosa que eles eram. Conseguiram corrigir a rota, mas estão aí, né? Tentando se recuperar. E eu acho que a gente precisa do olhar do agora, porque a gente precisa fechar a conta, o marketing está com margens cada vez menores, não tem como fugir disso. Ao mesmo tempo, também definir a sua margem de Pareto ali, do que você vai apontar para o futuro, porque senão você só fica preso no agora. Super, super. O caso da Nike não só passou aqui, passou na nossa. É que ele é o grande caso, né, de Ele é. como assim, eu falo, mensuração, métrica, não é um tema técnico, porque, quer dizer, óbvio, é um tema técnico, mas é um tema muito estratégico, porque o jeito que você mede é o jeito que você define todos os incentivos dentro do seu setor de marketing, dentro das agências. Então, se todos os incentivos estão direcionados para o curto prazo, todo mundo, e a mensuração vai definir os incentivos. E a Nike claro, agora recuperou bastante valor de mercado, mas, cara, destruiu. Tem um paper que a gente leu, que tem uma estimativa de 3 trilhões de Foi muito dólares triste, assim. de destruição de valor de marca no mercado, né? Não só na Nike, por causa de investimentos excessivamente curto-prazistas. Então, é um tema muito impactante. É verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você falou uma coisa e aí eu talvez não tenha a resposta, tá? Mas, se você me disse se tem resposta ou Tá não. bom. Você falou, putz, ó, quando você vai tratar o influenciador numa estratégia, vai falar, vai ter um tipo de influenciador com um tipo de estratégia, com um tipo de audiência, com um tipo de conteúdo, que pode te ajudar mais ali no momento de Black Friday, Isso aí. e versus outro que não necessariamente. Eu vou fazer a pergunta que provavelmente os anunciantes fazem, você deve odiar, mas assim, é porque a gente tem um público que pensa muito mídia. Com certeza. O cara tá ali com o Google Search dele, assim, ó, que ninguém mais clica, tá com as mídias dele saturadas, as de performance, e ele começa a pensar, putz, será que uma estratégia de influência pode me ajudar a melhorar, né, o que a gente chama de assistência de mídia e tal. Existe o que são o tipo de influenciador? Existe algum padrão no tipo de influenciador que vai ajudar mais esse cara versus o que não vai ajudar? Você observa algum tipo de padrão? Porque o mídia nem sempre é um cara versado em influência, Não, é né, verdade. necessariamente. É Então, verdade. acho que isso ajuda bastante. Tem alguns mídias versados e que é muito diferente falar com eles. Porque a conversa flui. Porque ele consegue entender as dinâmicas de contexto. O que, para quem trabalha com mídia, sabe que contexto é bem importante para fazer um plano. Quando a gente fala de influência, contexto é tão importante quanto. A diferença é que ela vem envelopada de pessoa. Não é um banner mais, né? Vem com alguém dizendo algo para uma comunidade que é influenciada por ela. Para mim, a grande marca que se dá nesse entendimento de mídia e influência em consonância, se juntando para conseguir construir resultado para o cliente, tá na plataforma. Porque o influenciador ele opera dentro da plataforma que o mídia também opera. Então, a gente tem uma convergência aqui, a gente tem um lugar comum para ambos os lados. Qual que é a diferença e onde que os dois precisam interpretar? Porque o criador também tem que ser letrado em algumas coisas, tá, Dani? Ele, às vezes, não tem um entendimento de como funciona mídia ou plataforma. Ele conhece de conteúdo e de comunidade. Desse lado aqui,
entende do lado de mídia, conhece de frequência, conhece de tagueamento e de como fazer o bid dessa mensagem. Quando a gente junta essa beleza que os dois lados têm dentro de uma plataforma, a gente consegue começar a construir uma visão de mídia com influência que é muito potente, mas que não é necessariamente uma veiculação. A gente estava conversando muito sobre isso aqui, porque o influenciador não é um veículo, e não é veículo por uma questão muito simples. Ele não é dono de audiência e nem dono de canal. Ele coloca esse penso de comunidade, de conteúdo dentro de uma plataforma. E ter essa dimensão, por isso que a gente, quando fala do letramento do mídia, não é um veículo que você está contratando. É alguém que pensa estrategicamente conteúdo e comunidade e que está dentro da plataforma que você também sabe operar muito bem para conseguir construir mensagem. É quase como se a gente tivesse uma dupla trabalhando, sabe? Pensar o influenciador junto com o mídia para entregar qualidade dentro ali do plano, dentro da plataforma, isso é uma potência maravilhosa, o que a gente tem visto, inclusive, hoje no dia a dia. Mas não é a única forma, obviamente, de você contratar um influenciador, né? Você pode colocar ele para produzir um podcast como esse daqui, você consegue colocar ele para sentar com você e trabalhar no desenho da estratégia da sua campanha, apresentador de um programa, criar um produto junto com ele. Tem diversas esferas que você pode colocar o criador, o influenciador, para estar na sua marca, estar com você e construir relações de longo prazo, que, de novo, a gente passou e tem passado por uma fase agora que se olha muito para o curto prazo com os influenciadores. Vamos contratar um post e ver no que dá. Contrata um post, vê no que dá. E o que a gente percebe é que os contratos de longo prazo, as relações de longo prazo, elas são muito mais eficientes para todos os lados. Porque, de um lado, você tem um criador que está mais imerso, trabalhando, pensando junto a essa marca, e, do outro, uma marca que consegue mensurar e ter precedente para conseguir entender como está funcionando, como sobe, quando desce, e ter essa dimensão, porque senão você sempre vai comparar banana com maçã. E você é de métrica, você sabe disso. Não se compara banana e maçã, se compara banana com banana. Super, que interessante. Eu nunca tinha pensado. Assim, quando. É super interessante, assim, eu tô organizando na minha cabeça, que não é do mundo de influência, que é do mundo de mensuração. Mas o que a gente vê em mensuração? A gente vê em mensuração que 60%, 70% do resultado de uma campanha de mídia vem da estratégia criativa. Né? Sim. Para além do setup que você fez ali daquela mídia, de quantos impactos, tal. Quando você me fala desse trabalho conjugado, para mim é quase como se a mídia vai definir, né, a audiência, o uso da plataforma, só que 60% do resultado vai estar Claro, não, obviamente que não é uma mesma coisa que o criativo, mas o criador ele vai adicionar, né, uma audiência específica, uma capacidade de articulação específica de mensagem, que é 60% a 70% do resultado de uma campanha, né? Então essas coisas conjugadas devem dar muito mais resultado. Sabe onde a gente perde? Quando esse criativo é um roteiro imposto. Então, dado o poder do penso da mensagem, na relevância da entrega do resultado, se esse penso da mensagem não está junto com o criador e ele está só recebendo um briefing do que ele tem que fazer, você já perde todo esse efeito. E o que a gente vê hoje no dia a dia, no batidão do trabalho de influência, é o briefing chegar o mais mastigado possível. Por quê? Porque a seleção foi feita para ontem, logo eu preciso fazer um briefing que vai entregar muito detalhadinho, porque a gente não vai ter tempo de correção, porque a campanha tem que entrar depois de amanhã. Sim. Então, a gente vê que a máquina toda, Dani, ela está numa correria, né, que no final do dia isso. não faz com que a gente consiga apresentar toda a potência que marketing de influência tem. Se eu pudesse fazer uma régua para vocês aqui de quanto que a gente já atingiu, sabe aqueles memes de quanto do uso do nosso cérebro a gente já usou e tem potencial? É 1%. A gente está no 1% do marketing de influência operando dessa forma. Porque a gente só está usando o influenciador como um leitor de script, né? E não aquele criativo. Tanto que, se você reparar, as boas campanhas com influenciadores permitem que ele cocrie, que ele participe, que ele coloque a mão e faça um roteiro que é a cara dele. E isso é risco. É você permitir que alguém fale algo em nome da sua marca, né? Que a sua marca esteja envolvida num contexto que não está no brand book.
E isso assusta. Isso é muito interessante. Assim, entre tudo que você falou, que é muito interessante, uma coisa que, mexe com o que eu acredito, é até a coisa de todo mundo achar que tudo muda o tempo todo versus Né? tal. Eu digo isso porque eu sinto que o nosso mercado, especial, muitos mercados, mas o nosso de comunicação e marketing especialmente, existe uma questão de discurso e prática muito distinta, Muito. em que, assim, nas páginas, né, na rede social, no LinkedIn, tá todo mundo no século 28 já, tal. Porque tem essa coisa de, nossa, não, tudo muda o tempo todo. E eu gosto muito de pensar, cara, na verdade, ó, influência está começando. Isso aí. Existe ainda uma curva de aprendizado Muito grande. brutal que é importante de saber como que isso vai ser e como que vai ser. E acho que é uma mídia não, desculpa, né? Mas uma estratégia que tem muito ainda a melhorar Sim. no uso, né? Eu sinto que a, a coisa começa com uma promessa milagrosa de tipo, nossa, isso aqui vai salvar todas as marcas. Sim. Só que, assim como tudo na vida não vai salvar a vida de ninguém, aí todo mundo, nossa, isso aí eu acho que tudo chega num momento de, Sim. ok, isso vai ajudar a gente, desde que a gente faça uma lição de casa, que é bem relevante, né, assim. E ver um exemplo muito prático do que a gente está vivendo hoje é essa explosão do o uso de UGC Uhum. como uma fonte do trabalho ali de marketing de influência. O que é o GC? O UGC é User Generated Ok. Content, tá? É quando, de maneira prática, é quando a gente pega o conteúdo gerado pelo usuário da internet, ou seja, alguém postou uma foto num hotel. Eu sou dona do hotel, peço permissão para usar essa foto no meu perfil no Instagram. Uhum. Né? Então, eu estou usando o conteúdo de alguém, um usuário da internet, para minha campanha. Qual que é a beleza do UGC? É ele ser espontâneo, autêntico, orgânico. Uhum. E esse, para mim, é o lugar que a gente não deveria tocar. Por quê? Porque ele é espontâneo. Uhum. A partir do momento que eu entro num programa de UGC de uma marca Uhum. e começo a receber os produtos na minha casa e sinto implicitamente a necessidade de fazer conteúdo sobre aquilo, deixou de ser espontâneo, Uhum. deixou de ser orgânico, deixou de ser verdadeiro. Uhum. Só que esse é a grande promessa do marketing de influência neste momento. E eu vou datar neste momento, que pode ser que daqui 2 anos, quando você estiver assistindo esse episódio, não seja mais. Uhum. E a gente está, de novo, a gente não fez o básico dessa disciplina ainda. Uhum. E o básico é deixar o criador trabalhar, deixar o criador fazer, co-criar com ele, colocar as regras na mesa dos dois lados. A gente tem um documento lá na Branch que se chama Mapa de Cocriação. O que é esse mapa? Nele, a gente coloca quais são os interesses do criador em fazer essa campanha e quais são os interesses da marca em fazer essa campanha. Uhum. Porque o blend disso vai gerar os assets da cocriação. Os do's and don'ts Uhum. não vêm só de um lado. Uhum. Os do's and don'ts são uma composição desses interesses. Uhum. Porque a gente está falando de uma relação comercial. Uhum. Agora, se a gente não fizer essa volta para o básico e deixar sair do 1%, Claro. e extrapolar, deixar isso chegar pelo menos uns 10%, a gente vai sempre criar uma nova alternativa. E que, nesse momento, está sendo trabalhar com o consumidor final. Que check é uma iniciativa, uma estratégia muito interessante. Mas a gente está cruzando a barreira da autenticidade. E do orgânico e do feito porque é espontâneo. Uhum. E a gente está começando a conduzir isso de maneira a deixar que isso se torne verdadeiro. Uhum. E aí a gente realmente tem problemas da maneira como se entende influência. Né? Então, você está colocando a mensagem de marca no lugar que talvez seja o lugar que a gente, enquanto mercado, deveria mais proteger, que é o lugar do espontâneo. Super. E acho que resgata para mim mais uma vez a coisa do risco, né? Assim, que é aquela coisa, eu vou fazer influência. Você já decidiu, por que que você está fazendo isso? Por que que você está buscando espontâneo? Por outro lado, eu vou fazer um roteiro que eu não vou deixar nada sair do lugar e tal. E aí a aversão ao risco extrema mata o propósito original, né? A gente erra, Dani, em pensar que marketing de influência é comprar espaço de mídia no perfil de um criador. Uhum.
Porque marketing de influência é você pensar em influência em toda a esfera de impacto da sua marca. Lembra que eu falei no começo que vai desde a sua comunicação interna até a sua universo de política pública. Então, é um elástico que se estica muito pensar em influência. Mas é compreensível que a gente tenha começado com o pé esquerdo, tá? E por isso que o mercado brasileiro é tão grande, porque a gente começou pela porta da mídia. Se a gente não tivesse começado esse mercado pela porta da mídia, possivelmente a gente não teria um mercado tão pujante. A gente está falando de terceiro mercado mundial, em termos de volume de negócio gerado. É muita coisa e a gente faz o que faz no Brasil porque a gente usa o dinheiro de mídia. Se a gente usasse só o dinheiro de produção, a gente não seria desse tamanho. Pô, espetacular, Passa. Para a gente concluir o tema que nenhuma conversa hoje em dia pode existir sem falar disso, que é a inteligência artificial. Sim. Mas acho que a ver com essa pasteurização dos conteúdos e tudo, que tipo de riscos você vê para o mercado de influência desse tipo de conteúdo, enfim. Você sabe, quando a gente olha para inteligência artificial, eu estava falando isso aqui antes da gente começar, que eu uso há muito tempo no meu dia a dia. Eu lembro quando eu comecei a usar o ChatGPT, tem uns 2 anos, eu lembro assim, nossa, como ele é burro. Não vai, nunca que vai conseguir fazer nada decente. Hoje ele já arrisca umas coisas melhores. Mas eu acho que a gente está olhando para o lugar errado quando a gente pensa em inteligência artificial, porque a gente está olhando para o que ela vai tomar no nosso escopo de trabalho. O que ela vai fazer? De toda essa curva aqui de tarefas que eu tenho dentro de um projeto, o que eu posso delegar para a inteligência artificial? Eu acho que a gente teria que, na verdade, refazer todo esse escopo. Eu acho que tem coisas ali dentro de um escopo de trabalho de criação que vão ser inerentes à existência humana, simples e filosófico assim, porque é, porque senão deixa de ser criação. Mas tem uma outra dinâmica de processual mesmo, que a gente vai precisar entender melhor qual vai ser o jogo, a dupla que a gente vai fazer com uma inteligência artificial, porque ela sim é uma dupla. Ela é alguém que está ali, né? Alguém é ótimo, né? É algo que está com você e pode te ajudar a expandir, a operar, a amplificar dinâmicas do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Se você coloca tudo na mão dela, você para de desenvolver pensamento crítico. E o pensamento crítico é o que nutre a criação e que vai fazer com que essa maneira de pensar criativa continue existindo. Não, a gente vai só delegar para a inteligência artificial, gente. A gente já viu N exemplos de como a IA não vai para o lugar certo quando ela fica só conversando com ela mesma. E as chances da gente, enquanto profissional, começar a pensar igual é muito fácil. Porque, volto lá na palavra que a gente usou várias vezes aqui, a preguiça, associada à correria do dia a dia. Então, eu estou correndo e deu uma preguicinha. Isso é uma fórmula pronta para que você alucine junto com a inteligência artificial. Então, assim, vai ser cada vez mais necessário que a gente leia romances, que a gente assista ficção, que a gente viva lá fora, porque senão ela leva a gente junto. Total, pô, amei o papo, acho que eu sempre falo que hoje em dia trabalhar com mídia, trabalhar com dados, você está num nível de abstração tão grande sobre o mundo que a gente esquece o que a gente está de fato analisando, que são pessoas que são criadores, se relacionando com marcas, tentando ser espontâneos e tudo que a gente está olhando é só um sinal abstrato disso tudo. Então, para mim é muito importante para quem está lidando com essas verbas ou lidando com a mensuração ter uma profundidade sobre o que você está analisando nesse dado, e acho que você trouxe aqui para a gente uma riqueza enorme de entender, cara, o que está por trás desses dados que a gente olha do ROI de um influenciador, do engajamento. Então, obrigado mesmo pela generosidade de ter compartilhado. Adorei o papo. A gente ficaria aqui o dia inteiro, a gente conversando sobre isso, porque é um tema super importante e porque ele cabe, sim, num certo contexto, um debate até filosófico, para que a gente possa chegar na métrica de maneira mais eficiente. E a gente está pulando isso daí. E o pular as conversas que são duras, que são meio truncadas, que não chegam numa resposta, porque não é só um prompt que devolve para você. Ok, veja como ficou o texto. Ou no final, você quer que eu resuma em 5 tópicos? A vida não é assim. Se fosse, seria uma delícia, mas que bom que não é. Porque a gente consegue começar a pensar mais e desenvolver o nosso pensamento crítico, consegue
ter momentos de tensão, de conflito, que parte da nossa criatividade, vem exatamente disso. Perfeito. Isso. Espetacular. Obrigado, Pá. Obrigada, querido.